Foi no Barack do Gama que conheci Barack Obama. Pela passagem do Barack aqui no Brasil, fizeram até essa música aqui pra Brasília. Tem uma cidade que chama Gama aqui. E aí fizeram. Foi no Barack do Gama, foi num bar aqui do Gama que conheci Barack Obama. Olá pessoal, queridos bibliófilos, queridas bibliófilas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Ler é Verbo e hoje vamos falar de um livro interessante, controverso, político, humano, biográfico, Uma Terra Prometida de Barack Obama. Vamos lá! Bem, esse livro aqui realmente é um livro controverso, é um livro que tem muitas camadas e você pode ler esse livro de várias formas. E eu vou passar por algumas aqui e vamos ver o que vai dar. Pessoal, olha só, esse livro, eu não costumo ler muita biografia, eu não gosto muito de biografia, mas eu achei interessante a biografia do Barack Obama, primeiro, porque foi escrita por ele, né? Geralmente as biografias são escritas por outras pessoas, ou um ghostwriter, ou então até mesmo depois que o cara já morreu, mas essa foi escrita por ele. E segundo, porque o Barack Obama, querendo ou não, foi uma figura histórica muito importante durante 8 anos aí para o mundo, né? Foi o primeiro presidente afrodescendente americano e é um presidente que fez muita coisa, e ele coloca tudo isso no livro, dá pra ver, né? Mas antes vamos falar do livro. O livro é um livro da Companhia das Letras aqui, que é muito legal porque tem fotos impressas, coloridas, né? Que não é costume ter esse tipo de foto, geralmente são fotos preta e branca, mas esse aqui traz fotos coloridas para você poder ver. E o livro, ele é muito grande, né? São 700 e tantas páginas para você ler o livro, e ele é dividido em algumas partes. Então, por exemplo, a gente pega o índice dele aqui, são 7 partes, né? Só que, na verdade, eu divido esse livro aqui em 3 partes. A primeira parte, que é a corrida presidencial, a formação do Obama e a corrida presidencial, que é uma parte muito interessante, que mostra as origens dele, que mostra como que ele se tornou senador primeiro, depois mostra essa grande corrida presidencial. Depois que ele vira presidente, tem toda essa parte do presidente, né, do governo ali dele, e dentro dessa parte do governo tem a parte de pensamentos, digamos assim, né? O livro ele é permeado por pensamentos do Obama o tempo todo, mas depois que ele entra no governo como presidente, ele começa a fazer os pensamentos mais profundos ali. E esse livro aqui é só do primeiro mandato dele, ou seja, ainda vão ter outros livros, eu acho que é uma trilogia, pelo que eu li por aí, então ainda vão sair outros. Esse aqui já é muito bom. Então, por que eu falei que é um livro controverso? Porque hoje em dia as pessoas elas estão muito reticentes e muito conflituosas em relação à política, né? Então, por exemplo, se você não gosta da esquerda aqui no Brasil, ou se você não gosta do pensamento democrata, você já vai ler o livro. Primeiro, você não vai nem ler o livro. Segundo, você já vai ler o livro achando que a maioria das coisas que ele fala é mentira ou é uma manipulação. A gente tem que entender o seguinte, que o ser humano é um ser conflituoso. E isso fica bem claro no livro, isso que o Obama traz. Nós brigamos por tudo, né? A gente briga por religião, mas a gente briga assim de se matar mesmo por religião. A gente briga por futebol, por esporte. A gente briga por política. E o que ele mostra é que a democracia ela é um governo feito com um conflito controlado. Para aprovar qualquer lei, para aprovar qualquer ação que ele queira fazer no governo, existe um grande conflito entre os dois partidos ali, republicano e democrata, e às vezes algo que pode ser benéfico para todos não é aprovado por conta de questões pessoais ou questão de que eu quero ver você se dar mal. Isso é normal. O ser humano, ele é conflituoso, nós somos assim. E a gente pode ver aqui no Brasil, tem a galera do Bolsonaro, tem a galera do PT e todo mundo briga o tempo todo. E talvez seja esse o nosso jeito de evoluir, de levar as coisas para frente. Tem outra forma? Tem, mas a gente consegue fazer de outro jeito? Não, eu acho que não. Então, beleza. Só que não é um livro onde ele vai falar cronologicamente o que aconteceu com ele. Então ele não fala assim, eu nasci, dia tal, não sei o que, não sei o que. Ele escreve muito bem. O cara é formado em Direito em Harvard.
Então, assim, ele já tem uma ideia de escrita, de fazer com que você entre na história muito grande. Fora isso, ele foi assessorado muito grande, a gente pode ler aqui nos agradecimentos, ele foi assessorado enormemente por várias pessoas, inclusive os escritores dele durante o governo, que escreveram os discursos, eram 2 escritores principalmente. Então é um livro muito interessante, você vê que parece que tudo o que ele viveu até então culminou na presidência dele, ou seja, aquele momento em que ele era presidente, que ele tinha que tomar as decisões mais difíceis, os maiores ensinamentos ele buscava de algum fato que tinha ocorrido na vida dele anteriormente. Então você fala, cara, esse cara nasceu para ser presidente, porque parece que tudo que ele viveu contribuiu para que ele chegasse àquele momento. É tipo aquele filme Slumdog Millionaire, né? Quem quer ser um milionário? Se você lembrar do filme, é o seguinte, é um cara que está lá num jackpot, tipo num show do milhão, e o cara vai fazendo perguntas, só que coincidentemente todas as perguntas que o cara faz para a pessoa lá, pro cara que vai ser o milionário, ele viveu de alguma forma aquilo na vida dele. E eu acho que isso ele deixou claro no livro. Então, o tempo que ele estudou lá em Harvard, a avó, os ensinamentos que ele pega com a avó, o tempo que ele passou no Havaí, quando ele era criança, o tempo quando ele passou na Indonésia. Então, tudo isso ele vai trazendo para o presente para tomar as decisões da vida dele, né? Essa primeira parte, até ele virar presidente, é muito interessante, porque você entende um pouco como funciona a questão da democracia americana, a democracia eleitoral americana, que é bem diferente da brasileira. Lá eles têm que conquistar os eleitores, os delegados, né, os eleitores a cada estado, e cada estado é de um jeito. E é muito interessante você ver como é que o cara chega lá. E depois, como presidente, aí a história começa. Só que o que ele fez para contar o tempo dele de presidência? Ele pegou as principais crises que ele enfrentou nesse período de um ano ali e mostrou como ele fez para superar essas crises. E aí ele vai mostrando como que é o jogo no Senado, como que é o jogo na Câmara, como que é o jogo no Congresso, como que é o jogo na presidência, como que é a imprensa, como que são os republicanos, como que são os democratas, como que é esse conflito inerente do ser humano. E aí ele começa com a crise de 2008, que foi aquela crise imobiliária, aquela grande bolha que aconteceu nos Estados Unidos, que já vinha se desenvolvendo no governo Bush, e aí estourou na mão dele realmente. Ele teve que aprovar em pouquíssimo tempo um pacote emergencial de trilhões de dólares ali para salvar a economia americana, e essa economia ela veio derrubando as economias do mundo todo. Se você não lembra, a Grécia foi a ponta fraca lá da Europa que estourou, e a gente sentiu aqui muito isso no Brasil também, enfim. E também tem outra coisa que é muito controversa, mas é muito sutil da gente pegar, porque os americanos, eles têm algo que é cultural, não é uma questão de raça, eles não se acham melhores do que os outros como raça, mas eles sim se acham melhores do que os outros como sociedade. Então, enquanto eles estão juntos sob a bandeira americana, o Obama, em vários momentos, você vê ali nas entrelinhas que ele tem uma missão, e a missão dele é ajudar não só os Estados Unidos, mas todo mundo que precisa de ajuda, todos os países que não conseguem a liberdade, né? Só que a gente vê que isso muitas vezes é trocado os pés pelas mãos ali, e acaba piorando do que ajudando. Um exemplo claro disso, que ele mesmo coloca no livro, foi a invasão do Iraque pelo Bush, onde eles achavam que tinha arma de destruição em massa, arma química, e depois não achou nada disso, e desestabilizou completamente uma sociedade, porque o poderio bélico americano e junto com os aliados, a Inglaterra e a França, é muito grande, né? Ele sabe que o americano é consumista, que o americano gosta de carro, que gosta de gasolina, que gosta de botar fogo nas coisas. Ele sabe disso, ele sabe quem é o povo americano, e ele sabe que a mídia americana não vai fazer uma campanha de instrução do povo. Aqui no Brasil também não, né? A mídia ela tá focada em medo e tragédia e drama, coisa que você fica dependente da mídia de ficar vendo mais e mais vezes, né? Você não fica independente da mídia. Você assistiu
viu o negócio, ficou de boa. Você fica dependente de ficar vendo aquela notícia, porque você está com medo daquilo acontecer. E, enfim, e ele sabe de tudo isso, né? Os caras que estão lá no poder, eles sabem disso. Só que existe um jogo político envolvido que é impossível você, como uma pessoa só, mudar tudo. Talvez isso seja bom por um lado, né? Porque a gente cresce com esse vai e não vai, mas por outro lado, a gente poderia estar em outro lugar, em outra situação, se a gente conseguisse, de uma forma não conflituosa, chegar a conclusões ou sem tantos interesses pessoais, enfim. É muito denso o livro, é muita coisa e é muito grande, né? Mas fica aqui a recomendação para você ler de uma pessoa que realmente esteve lá dentro do poder e vem aqui com um relato, se é verdadeiro ou não, não cabe o julgamento, não quero ficar analisando todos esses fatos, mas eu gosto de ver como que ele conta essa história e é uma história muito bem contada. Você gostando dele ou não, o cara contou muito bem, tá certo? Então é isso, pessoal. Fica aqui o review e a indicação desse livro do Barack Obama, Uma Terra Prometida, muito legal. Inscreva-se no canal para você não perder nenhuma atualização. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!